Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Coimbra. Eu sou aqui coordenador do Agile Practice Center. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Hoje a gente vai ter uma conversa aí muito bacana com os nossos amigos, com Wagner Faria, Carlos Alberto Pauletti, Simon Silva e aqui meu parceiro, o Renato Cunha. Mas antes eu gostaria de apresentar a vocês o nosso grupo, né, o Agile Practice Center, que era o antigo grupo Projetos Ribeirão. A gente evoluiu aí e vem trazendo para vocês algumas mesas redondas, alguns workshops, entre outros cursos que a gente vem trazendo nesse momento, aqui nesse momento de pandemia, né? A gente já tem aí 2 anos de grupo, se eu não me engano, né, Renato? Me corrija se eu estiver errado. É isso mesmo, um pouquinho mais, alguns meses a mais, mas estamos uns 2 anos aí, quase 3. Para quem quiser mais informações sobre o nosso site, sobre o nosso portal, a gente tem aqui nossas redes sociais. Você pode acessar aí o flowpage.com/Agile Practice Center. E eu gostaria aqui de apresentar o meu amigo coordenador também, o Renato Cunha, que está com a gente. Boa noite, pessoal. Muito boa noite, pessoal. O Agile Practice Center convida para essa terceira mesa redonda o Simon Silva, o Carlos Alberto, que são grandes profissionais de segurança da informação e LGPD, para que nós possamos discutir sobre como ser multidisciplinar e ter uma visão holística da LGPD, né? Como a LGPD pode impactar a sua vida, Então, sejam vocês todos bem-vindos a essa nossa terceira mesa redonda. Lembrando que nós já falamos sobre as estratégias de negociação em tempos de pandemia e também falamos sobre carreira e projetos na área de dados. Então, este é o nosso terceiro encontro. O Coimbra já falou aí das nossas redes sociais, nós contamos com vocês, gostaríamos de encontrar vocês em oportunidades futuras, então nos sigam e participem conosco de todos os nossos eventos. Hoje, então, o tema da mesa de redonda de hoje é como ser multidisciplinar e ter uma visão holística da LGPD, ou como a LGPD pode impactar a sua vida. E aí, convido vocês, então, convido o Wagner Faria, que é o nosso moderador, ele que é empresário do setor de TI, analista de sistemas, analista de processos, ele tem mais de 35 anos de experiência na área e atualmente é diretor da SSTI Tecnologia. Wagner, muito bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade e a bola está contigo agora. Ok, muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado à Agile Practice Center por nos convidar para moderar essa mesa redonda. E nós estamos aqui para falar um pouquinho da LGPD e nessa visão holística. E não poderia ser de forma diferente ter uma visão como titular dos dados, né, que nós somos titular dos dados, e uma visão daquele que está na responsabilidade de ser o controlador dos dados. Então, nós vamos ter um posicionamento aqui dos dois lados da mesa. E para isso nós vamos contar com a colaboração de 2 grandes profissionais, que é o Simon. O Simon, ele é o proprietário da empresa Blue Hat. Ele é um arquiteto de soluções em nuvem e também tem uma larga experiência na segurança da informação. E o Carlos Alberto Pauletti Júnior, que é supervisor de segurança da informação do Hospital das Clínicas, fazendo pós-graduação em segurança da informação e também ele é pós-graduado em gestão de redes de computadores. Então é essa a nossa tarefa hoje aqui de mediar essa mesa com todo o pessoal que está aqui presente, e o objetivo é nós colocarmos sempre à disposição de todos vocês que estão presentes, já começar a colocar as suas perguntas, suas dúvidas e tudo mais que vocês podem participar conosco. Não é, Rodrigo? Rodrigo, está sem áudio. Valeu. Obrigado, Wagner. Obrigado, Carlos. Antes de mais nada, galera, é o seguinte, coloca as perguntas aqui do lado, iniciem as perguntas preferencialmente com a letra Q, tá? Para ficar mais fácil aqui da gente escolher. Mas antes de tudo, da onde vocês estão assistindo a gente? De que cidade vocês estão vindo? Tá? De onde vocês
nos assistem e, o mais importante, alguém aqui já ouviu, já teve alguma experiência na prática com a LGPD dentro da empresa de vocês? Tá? Wagner, para começar a esquentar aí essa nossa mesa redonda, eu queria fazer uma pergunta e deixar aberta aí para você controlar nossa mesa, porque eu e o Renato a gente vai sair aqui e ficar no background. Eu quero saber, o Brasil quer saber, e o Luiz Otávio, que mandou a pergunta, ele também quer saber. Wagner, conta pra gente. Vocês também, meninos, Simon e Carlos, conta pra gente. A LGPD vai pegar? É uma pergunta bastante interessante, né? A LGPD, ela é uma lei que foi feita para o Brasil baseada na GDPR europeia. A GDPR entrou em vigor em 2018. A LGPD, ela foi promulgada no Brasil em 2018. Ela teve um período de vacância aí de praticamente um ano, depois prorrogado de novo, e ela entraria em vigor em agosto de 2020, no meio da pandemia. O que fizeram? Deram a entrada no vigor da lei, porém, as penalizações e sanções foram prorrogadas mais um ano. Elas começam a valer agora a partir de agosto de 2021. Mas nós temos algumas notícias que nos faz levar que a LGPD ela já pegou. Por quê? A ANPD agora, no dia 2 de junho, que é a Autoridade Nacional de Processamento de Dados, ela já fez um acordo de cooperação com o CADE, porque eles identificaram a necessidade de nós, titular dos dados, controlar os nossos dados, né, ter o domínio sobre os nossos dados e também sabermos como o mercado utiliza esses dados. E uma outra informação quente é que no dia 28 de maio, a ANPD já abriu uma consulta pública sobre as normas de fiscalização nas empresas. Então, como serão essas atividades de fiscalização? Como que ela vai ser feita? Qual que vai ser os processos? Quais serão os processos de fiscalização? Fiscalização por ofício, fiscalização por programas periódicos, ou uma fiscalização coordenada com alguma entidade pública, ou com uma cooperação com outras agências ou autoridades de outros países. Enfim, tudo isso já está caminhando, dando evidências de que a LGPD realmente é uma lei que veio para ficar. E a exemplo da lei do consumidor, como nós respondemos a pergunta lá no portal, a lei do consumidor, ela completa 21 anos. E ela somente tem corpo, ela somente tem força a partir do momento em que o consumidor reivindica os seus direitos. Então, nós sabemos hoje, por exemplo, que você pode comprar uma mercadoria pela internet e dentro de 7 dias devolvê-la. E a empresa é obrigada a te devolver o dinheiro pago também. A LGPD, ela só vai entrar em vigor se nós, titulares dos dados, começarmos a reivindicar aquilo que a lei nos dá como direito. E eu acredito que isso vai acontecer com o brasileiro, ele vai saber dos direitos que ele tem perante a lei e vai exigir que as empresas realmente respeitem e sigam todo o compliance da LGPD. Inclusive, eu acho que seria até interessante o Simon e o Carlos Alberto também darem alguma posição sobre isso, o que eles percebem sobre a LGPD na sua robustez e vigor no Brasil. Então, Simon, muito boa noite. Fica aí contigo uma opinião sobre a LGPD. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a Agile Practice Center, né, pelo convite, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, ao lado do Wagner, do Carlos e o Renato e o Coimbra. E é um prazer imenso estar aqui junto com vocês mais uma vez. Espero que o pessoal interaja, façam as perguntas. E, bom, mas respondendo ao Wagner, eu acredito, a minha visão em relação à LGPD, eu acredito que as empresas, né, estão começando a entender agora um pouco o assunto. Até então, estava muito só falando sobre LGPD, e assim, como é uma lei geral de proteção de dados, como toda lei, se não houver uma fiscalização, não faz sentido ela entrar em vigor, né? Então é por isso que, conforme o Wagner comentou, existe a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que
contém os membros que irão fazer essa fiscalização, né, em relação a essa lei de proteção de dados. E, embora a lei venha para proteção de dados pessoais, ou seja, de titulares, né, pessoas físicas, eu acredito que ela vai também movimentar um pouco o mercado de segurança, um pouco não, né, totalmente o mercado de segurança da informação, porque eu percebi que muitas empresas se preocupam com a segurança por conta da LGPD, e é algo que não deveria ser exatamente por conta da LGPD. A segurança em si, com os dados da empresa, deveria ser uma preocupação de sempre, né? Algo que estaria sempre em primeiro plano. E porque dentro de uma empresa você tem dados não só de clientes, mas de fornecedores, tem os dados dos seus produtos, os dados de produção, como aquele produto é fabricado. Então, se vier uma lei... É muito mais valioso do que os dados pessoais de uma pessoa, né? Do que com certeza. A informação da pessoa. Né? É o core da empresa está ali e às vezes não está protegido. Isso, exato. Tudo bem que a gente entende que o vazamento de dados pessoais, assim como vem ocorrendo vários que a gente lê as notícias aí, né? E isso é muito importante porque você está expondo informações de seus clientes, de seus fornecedores, né? De seus parceiros, quem interage com a sua empresa. E isso é um perigo, né? Um risco muito grande para o seu negócio. Mas também, igual você comentou, a sua linha de produção, sua engenharia, tudo depende de informações. Se isso está seguro, se você protege essas informações, é muito melhor do que deixar exposto, né? Então, eu acredito que a LGPD vai ajudar a movimentar muito o mercado de segurança, não só falando no sentido de vender soluções de proteção de dados, soluções de proteção de endpoint, firewall, etc., mas também os serviços, né? O mercado de serviços de consultoria de tecnologia da informação, de segurança da informação, visando a proteção desses dados. Interessante. E aí, Carlos, como que você está olhando assim essa força da LGPD, principalmente no segmento de saúde, né, que você está inserido nele? Bom, primeiramente, boa noite para todos. Né? Eu agradecer o convite da Agile Practice Center para estar participando dessa mesa redonda. E, bom, eu tenho total, vai muito de conta do meu pensamento com o do Simon, né? Vai movimentar muito a segurança da informação, né? Que é uma coisa velha, é uma coisa antiga, e parece ser tão novo, né? Por causa da lei, né? A lei traz isso, né? Nos termos dela, e a gente tem que movimentar isso. Bom, e eu acho também que está movimentando muito o pessoal de direito também, né? Advogados, muita gente da área do direito entrando aí com força, como encarregado e tudo mais. Voltando naquele ponto, né, da lei pegar, ela vai ter que pegar, né, porque lei aqui no Brasil muito dificilmente deixa de ser lei, né, e também, como que o Wagner tinha dito, né, a lei funciona quando a gente começa a ter nossos direitos, né, e eu também tenho total pensamento igual ao da lei do consumidor, né, a lei do consumidor, eu espero que a LGPD no futuro próximo, na verdade, ela seja igual à lei do consumidor, porque a lei do consumidor a gente sabe na ponta da língua, né? A gente compra um equipamento lá na Casas Bahia, né? Compra, deu defeito, você já sabe que você pode ir lá na loja trocar. Você já conhece os seus direitos, né? Você já conhece os seus direitos, está na ponta da língua de todo mundo, é uma lei nova, muito nova, 21 anos, né? Você comentou, Wagner, então, eu espero que a LGPD chegue nesse nível, né? É claro, né? Ela tem muito um tom tecnológico, né? Devido ao tempo que a gente passa de tecnologia, tudo, informação passa por tecnologia hoje, né? Mas algumas pessoas às vezes não têm essa acessibilidade, mas eu espero que a LGPD entre nesse ponto igual à lei do consumidor. Qualquer outra lei que a gente tem bom conhecimento, né, as pessoas têm isso com elas. E é interessante, porque quando a gente cita o termo segurança da informação, a maioria das pessoas relaciona isso só com o mundo digital, o mundo virtual. Mas a gente não pode esquecer que a segurança da informação ela está totalmente ligada a qualquer tipo de informação. Então, se eu gero um relatório, né, imprimo ele ali em papel e deixo aquilo em cima da minha mesa, aquilo é informação. Eu tenho que ter um cuidado, proteger aquilo ali. Um cadastro de cliente, uma ficha de cliente, que muitas empresas ainda tenho certeza que tem lá um arquivo, aqueles armários lá grandões, cheio de pastas, arquivos lá, com as pastinhas de cliente. Aquilo ali são informações, são dados, e eles precisam ser protegidos também. Então a gente não pode esquecer desse ponto. Nisso, né? A lei no começo da linha já fala, né? Meio físico e digital, né? Eletrônico. Exatamente. Agora, né?
ela é bem taxativa nisso. Esse ponto é que é importante a gente deixar bem claro. O dado pessoal, ele é aquele que pode ser digital ou físico. Então, tem muitas empresas que têm lá no RH o armário dele com as fichas desde o primeiro funcionário. Bacana. Como que ele vai proteger isso? Né? E outra coisa, o dado pessoal, ele é identificado ou identificável. Eu não preciso ter o CPF, o RG ou o nome para descobrir quem é uma pessoa. Alguma informação que me leve à pessoa é um dado que tem que ser protegido. Então, e isso tudo tem que ficar muito claro para as pessoas que estão imaginando a LGPD dentro da empresa, em que ele tem que ter uma análise bastante crítica do volume de informações que ele está trabalhando, porque não é só o dado identificado. É o RG do Simon, o CPF do Carlos. É tudo aquilo que posso chegar até vocês. Então, eu tenho que proteger esses dados também. Exatamente. Claro, e quem for trabalhar com a LGPD tem essa consciência. Né? Muito bem. Sim, bom, pessoal, é só um ponto. Às vezes também as pessoas têm a dificuldade de identificar que é o dado pessoal também, né? Mas a gente vai falando isso ao longo do bate-papo, né? Eu já vi muita gente falar assim, eu não trato dado. Aí vai ver o nome de uma pessoa lá dentro, né? Daquele processo lá. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito comum você ouvir... Oi, só um minuto, Wagner. Te interrompendo, perdão. Mas, assim, é muito comum a gente ouvir o pessoal, né, quem está ali, quem trata, principalmente coordenação, gerência, da segurança da informação, ou da TI, que seja, falando assim, não, aqui está tranquilo porque a gente trabalha só com empresas, pessoas jurídicas, então não temos dados pessoais. Mas, igual o Carlos acabou de comentar, e os colaboradores, né? Onde ficam guardados os dados desses colaboradores? Como que você faz a folha de pagamento? São pessoas, né? Então você trata dados pessoais. De um CNPJ, né? Um CNPJ é um CNPJ, mas tem a assinatura de alguém lá naquele contrato. Quem assina o contrato? Né? As testemunhas que assinam o contrato, né? Não, você pega um cadastro de CRM, ele tem a informação da pessoa jurídica e, ao mesmo tempo, ele tem lá o campo de contato. Esse contato é uma pessoa física. Então, tem ali o nome, tem o e-mail, tem o telefone, tem o cargo, tem a função, né? Então, eu tenho aqui 1000 CNPJs. Legal, você tem no mínimo 1000 e-mails com telefone e nome. Quer dizer, há necessidade de analisar tudo isso, né? E aí, olha só que interessante. Tem até uma pergunta aqui que diz o seguinte, olha, por que a farmácia insiste em pedir o meu CPF antes mesmo de me dar o valor do remédio, né? Não é um dado sigiloso? Então, observem bem. Nós passamos a fornecer os nossos dados pessoais a qualquer custo. Em qualquer lugar, pede o nosso CPF, a gente solta o CPF. Em qualquer lugar, pede o nosso RG, solta o RG. E não é só na farmácia. Você chega em qualquer prédio aqui em Ribeirão Preto que tem condomínio, de portaria no condomínio, além de te pedirem o teu RG, ainda batem uma foto sua, né? Olha, são dados, até dados sensíveis que a gente está liberando para isso. Mas a farmácia, o posto de combustível que te faz o álcool a gasolina com 5% de desconto, faz isso para quê? Para exatamente pegar suas informações. Agora, é sigiloso? Perante a LGPD, ele tem todo o compromisso de proteger esses dados. E agora você tem que consentir nessa passagem de dados a ele. O dado tem que ser consentido, é um direito do titular de dados. Você tem que consentir o uso do seu dado. Porém, não é porque você consentiu o uso dos dados que a empresa não tem que proteger. Então, independente, né, do seu consentimento, ela tem que proteger os seus dados. Então, a farmácia vai sim pegar o seu CPF para ver se pode te dar um desconto. É o valor que ele está pagando, aquele desconto no medicamento, é o valor que ele está dando para ter as suas informações. Atrás do CPF vem o endereço, atrás do endereço vem todas as suas informações e mais. A farmácia consegue ver os problemas de saúde que você tem. Entendeu? Então, isso está sendo verificado hoje. As farmácias estão entrando num processo de
de LGPD, eu fui numa rede grande de farmácia aqui em Ribeirão Preto e eles já fizeram isso. Eles disseram, olha, nós estamos implantando a LGPD, eu vou preencher aqui um termo de consentimento para você assinar. E vejam só o absurdo. Eu tinha dado o CPF da minha mulher. Ele imprimiu o termo de consentimento, saiu todos os dados dela e eu que assinei o consentimento por ela. E ficou por assim mesmo. Então, outra coisa que as empresas têm que fazer é o treinamento das pessoas que estão fazendo a coleta de dados. Como nós estamos falando aqui numa visão holística da LGPD, isso é muito importante. Nós temos que criar um primeiro passo, é um compliance e regras do jogo. Então, aquele atendente da farmácia, jamais ele foi treinado para pegar um termo de consentimento. Olha, Exato. que ponto que a gente... E ele, por ser a ponta, que deveria ter mais treinamento, né? Por ele ser a ponta, no contato, no balcão ali com a pessoa. Exatamente. Na verdade, não falo que é o maior conhecimento, mas ele deveria ter. Quando fala de visão holística, é muito assim, né? Nós imaginamos que, quando fala que é uma lei, pensa que é só o jurídico. Quando a gente fala que tem dados digital, acho que é só TI, segurança da informação. Mas, na minha visão, desde a direção, a alta administração da empresa, até lá na outra ponta, a pessoa que lida com dados, ela tem que estar informada disso, ela tem que saber como funciona a lei, saber os direitos e deveres, porque ela, como funcionário, também tem os direitos em relação ao LGPD, ela pode acionar a própria empresa, né, sobre os dados dela, só que ela também tem os deveres junto à empresa, que é o controlador do dado, né, que é o agente de tratamento, para poder saber como lidar, como fazer. Às vezes, aquela pessoa faltou orientação para passar para você, né, Wagner? Que aquilo lá era uma informação da sua esposa, somente ela poderia firmar, reconhecimento e tudo mais, né? E assim, veja bem, ele... Pode falar, Wagner. Pode falar, Simon. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, ele sequer se atentou ao nome que saiu ali naquela filipeta, Sim. Porque ele imprimiu o consentimento naquela impressora Zebra, né? Ele mal se atentou em saber que nome, quem estava na frente dele, né? E assim, não é segredo nenhum que as informações, os dados, é o novo petróleo, né, cara? Vale ouro. A pergunta foi relacionada a uma farmácia, mas qualquer supermercado que você vai hoje tem um clube de vantagens, tem algum clube de promoções lá, de descontos que você participa. A primeira coisa que o caixa te pergunta quer informar o CPF para, né, pedir desconto ou que seja nota fiscal paulista. Mas a primeira pergunta, qual que é o seu CPF? Então, a gente percebe que é o seguinte, existe todo um trabalho por trás de inteligência de mercado para poder oferecer os produtos. Por exemplo, quando você está lá no supermercado e fornece o seu CPF, você já tem um cadastro prévio ali. Você mesmo fez esse cadastro para poder participar das promoções. Então, você aceitou receber alguma comunicação de promoções mesmo, de produto novo que o mercado colocou lá na gôndola e tal. E assim, é fato porque você consegue ver até a lista de produtos que você já comprou. Então, os dados ficam armazenados. Por ali, o supermercado ou a empresa, né, o varejo que seja que você está lá comprando, consegue já fazer um estudo do que você mais consome, quais são suas preferências, quais são seus gostos, e a partir dali trabalhar um marketing em cima para oferecer exatamente o que você precisa, né? Olha, eu sei que todo mês aquela pessoa vem aqui e está comprando fralda, provavelmente ele tem filhos, então vou colocar uma promoção de fralda e também colocar uma promoção, sei lá, de pomada para assadura, sabe? Fazer um link ali com outros produtos que automaticamente você pode consumir, né? Então, a farmácia ainda, por exemplo, quando eles perguntam, provavelmente é para ver se você quer participar, né, ter algum desconto ali na sua compra e tal, mas se ele te pede o CPF, você provavelmente já tem um cadastro prévio. Se não tem, eles até oferecem para fazer na hora ali, né? Exatamente. Algumas farmácias. Mas você não é obrigado a fornecer a informação. Se você simplesmente quiser falar, não, eu não vou fornecer, você pode comprar sem desconto, sem fornecer dado algum. Exato. Isso também acontece, Simon, até é uma observação aqui do Reinaldo. Ele pergunta assim, o Facebook tem escuta as nossas conversas, né? Às vezes conversamos sobre um produto e logo aparece esse produto, tem uma propaganda. Então, é uma coisa que hoje já virou até rotina, né? A inteligência artificial que está atrás do Google, atrás de Instagram, atrás de qualquer site de mídia social, ele tem uma interação enorme, né?
e acaba levando a você entrar numa outra mídia e ali aparece. Você consultou, por exemplo, eu consulto muito impressora, computador, notebook, então o meu Facebook, o meu Instagram é só impressora, computador e Facebook. Os caras pensam que eu consumo para chuchu isso, né? Mas na verdade é que eu consulto muito isso. Mas realmente é isso, o Facebook ele escuta as nossas conversas. E eu vou um pouquinho mais além. Serviço, né? Exato. Eu vou um pouquinho mais além, não só o Facebook, como o seu aparelho fica te escutando o tempo todo. Porque o Facebook, o Instagram, o WhatsApp são do mesmo grupo ali, né? Tudo da mesma empresa, praticamente. Mas se você, por exemplo, abre um joguinho e esse jogo tem algum anúncio, alguma publicidade, você vai ver que aquilo que você comentou ou chegou a pesquisar pelo smartphone, vai começar a aparecer como propaganda naquele joguinho ou algum aplicativo que você instalou que tenha ad, né? Que tenha propagandas ali. Então, assim, se você abriu lá quando você for instalar um aplicativo, isso é fato. Até hoje, ontem, na verdade, minha filha queria instalar um joguinho no celular. E a gente, né, não é todo mundo que tem essa prática de ler os termos ali do aplicativo, do software. A gente, né, eu e minha esposa, começamos a ler lá e fomos ler o que esse joguinho coletava. Aí começou lá, um dos joguinhos, né, era até básico, ele coletava informações como o IP do aparelho, o modelo do smartphone, o hardware, para ver até questões de desempenho ali, né, para ver se o software se comporta bem naquele smartphone ou não. Só que um outro que a gente foi instalar, ele estava lá dizendo que coletava nome, o endereço de e-mail que está no aparelho, o endereço, né, da residência, vários dados pessoais. Aí, tipo assim, um joguinho, por que vai me coletar tudo isso? E eles falavam que coletava isso para poder trabalhar com publicidade, ou seja, a maioria, né, das pessoas que eu conheço, pelo menos, já está instalando sem ler, pelo menos, os termos ali da aplicação. Não, ninguém lê mais nada. Porque é uma coisa gigante, você não vai ficar 2 horas lendo aquilo ali, né? É igual a instalação de software no computador. Next finish. Exatamente. Então, assim, eu cliquei em instalar e foi embora, já era. Agora, eu acho que só para voltar um pouco no tema da farmácia, né? Eu vou falar um pouco de. Uns dizem que é lenda urbana, né? Outros não, é o lado negro da coisa, né? E o lado da luz, da força, né? Digamos assim. O lado da força, o bom, né? É que eles coletam, a farmácia pega o seu CPF para te oferecer um desconto e para ter termos da lei para te oferecer produtos, serviços, igual o Simon falou, comprar uma pomada, comprar uma fralda, você já sabe que a pessoa costuma comprar aquele produto, ele vai mandar um SMS e tal. Agora, as lendas urbanas, né, vamos falar assim, eu não posso provar nada, né, dizem que as farmácias pegam esses dados nossos, né, o CPF, e o histórico nosso de compras, né, para vender para farmacêuticas, empresas farmacêuticas, para operadoras de saúde, para saber se aquela pessoa realmente tem alguma comorbidade que não relatou numa inclusão de plano e tudo mais. Então, assim, tem um lado bom e um lado ruim, né, nesse negócio de coleta do dado, né. Para nós é maravilhoso ter um desconto, né. Um dia eu vi uma advogada fazendo uma palestra, ela comentou, falou, vendi meus dados pessoais por R$80 de desconto na farmácia. Então, assim, na hora que a gente vê desconto, o nosso olho cresce e o CPF virou uma coisa tão banal que a gente pega e entrega, né. É verdade. Então, tem esses dois lados, né? Numa farmácia, por exemplo, tá? E com qualquer outra coisa. Então, a lei veio para regulamentar isso. Impedir que essa farmácia pegue esses dados e venda para uma operadora de saúde, para uma farmacêutica, para ela poder ter os dados dessa pessoa sem ter o consentimento dela. É isso que a lei visa inibir, né? Digamos assim. É verdade. Tem até uma observação aqui do Helder, que ele pergunta assim, eu vi que a LGPD estava para entrar em vigor no mês passado. Deu certo isso? É o seguinte, a LGPD ela já está em vigor. A lei ela já está valendo. O que foi prorrogado para agosto de 2021 é só o capítulo que trata das sanções e penalidades. No demais, nós já estamos sobre a égide da LGPD. Né? Então, isso que é importante a gente observar. E um dos fatores mais importantes que eu vejo é a conscientização inicial da implementação da LGPD nascer dos acionistas, diretores, presidente, gerentes da companhia. Porque é estes que têm que entender
o peso da LGPD dentro da empresa. Ah, eu vou gastar muito dinheiro com isso. Vai gastar sim, ele vai ter que investir na segurança da empresa dele. Tanto a segurança jurídica, a segurança sistêmica e a segurança, vamos assim dizer, tecnológica. Porque é mais barato ele investir nisso tudo do que ele ser autuado no vazamento de dados. E mais, o vazamento de dados ele tem um valor da multa colocado pela ANPD, mas o principal que vai afetar é a imagem da empresa perante o mercado. Todo mundo vai ficar sabendo que aquela determinada empresa deixa vazar os dados. E pode ser que ela comece a perder mais clientes e ter mais prejuízos ainda, né? Aproveitando, Carlos, eu só queria que você falasse um pouquinho sobre a empresa que você está atuando, como que está o andamento da LGPD lá? Se essa conscientização já andou bastante e que fase que está? Hoje nós, assim, já vamos fazer um roteirinho, né? Às vezes tem muita gente que gosta de uma receitinha de bolo, né? Vamos fazer um roteirinho. Nós temos um comitê para isso, né? Para dirimir ações de LGPD hoje lá no Hospital das Clínicas. É um comitê multidisciplinar, né? Como nós somos um hospital, temos membros da saúde, né? Médico, né? Temos membros da Procuradoria Jurídica do Estado, TI, temos já encarregados nomeados, né? Já nomeamos encarregados. E nós estamos em que etapa hoje? Primeiro, assim, uma coisa que eu vou falar para vocês que é maravilhoso ter uma implantação de LGPD, tá? Se você conhece todos os processos da instituição, você vai ter um bom caminho já andado. Por quê? Você sabe, porque todo o processo dentro de uma empresa tem dado pessoal, né? Tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente trata dado pessoal. Então, hoje, infelizmente, em todas as nossas áreas não são todas as áreas que têm mapeado o processo. Então, nós já estamos fazendo um pouco desse levantamento, né, de processo. Nós pontuamos quais são os processos que nós temos hoje. E estamos na etapa de começar a mapear, de fato, dados pessoais. Porque qual que é a nossa abordagem, que muitas instituições estão fazendo, não é só a gente não inventou isso, tá, gente? A gente pega muito de muitos especialistas isso. A gente vai fazer um inventário de dados, um mapeamento, a gente vai fazer um desenho como a instituição trata dados hoje, ver se isso está certo ou errado perante a lei, e se tiver errado, a gente vai fazer as devidas adequações. Tem um contrato com um terceiro que está errado, falta uma cláusula sobre a LGPD, né, para ele ter consciência também, ter cuidado com relação à LGPD, porque ele é um operador, né, então, a gente está adequando contratos, a gente vai fazer esse levantamento de dados, um mapeamento, para depois ter essas adequações. Então, assim, primordial é ter um grupo para poder pensar sobre a LGPD. E voltando àquele ponto de conscientização, nós estamos nesse ponto de conscientização no hospital. A gente já tem um curso, a gente tem uma plataforma EAD, né, que tem um curso sobre LGPD lá. E nós passamos para todos os funcionários assistirem. Era um curso rápido, 45 minutos, uma coisa bem simples, bem sucinta, uma pincelada de lei. Porque é o que eu disse, né, no começo. Desde a administração, que tem que comprar a ideia, eles que têm que ter o maior interesse, né, mas todo mundo, até lá na ponta, uma pessoa que atende lá no ambulatório nosso, atende um paciente, ele tem que saber que aquele dado que ele está cuidando, né, tratando, né, pegando no papel, na receita, no exame, ele tem que ter um cuidado com ele, né? É o mesmo caso do atendente na farmácia que você foi. A pessoa não teve cuidado de ver que não era você o titular. E vamos supor que ele passou para você, era da sua esposa, né, por sorte, digamos assim, né, da própria farmácia. E se ele passa para você uma informação de uma outra pessoa? E aí está tendo um vazamento. Então, por isso que é muito importante conscientizar. A gente está nesse ponto. Toda semana a gente solta informação por e-mail marketing, né? Sobre LGPD, a gente chama de pílulas, né? A gente sempre dá uma informação da lei, a gente tenta pegar um contexto nosso de saúde para mostrar para eles também algum ponto. Então, a gente está nesse ponto. A gente está bem movimentado com a LGPD. Está bem bacana o nosso trabalho lá. Veja bem, vocês, o hospital é uma empresa de grande porte, né? Mas nós temos uma pergunta aqui que eles falam assim: a LGPD não torna as micro e pequenas empresas muito burocráticas? Né? Então, essa é a ideia que está sendo passada de que a LGPD vai burocratizar as micros e pequenas empresas. Então, o que nós temos que pensar sobre isso? Né? A LGPD é algo que tem que ser desenvolvido de acordo com aquela empresa que você está trabalhando.
né? Não é um pacote fechado que você vai chegar e falar, olha, todo mundo tem que fazer o que está aqui nesse manual. É um manual fechado e eu tenho que entregar esse manual para as empresas. Então, eu vejo assim, a micro e pequena empresa, ela vai ter um micro e pequeno LGPD. Mas ali você tem que tomar cuidado com as informações que estão correndo naquela empresa. Então, imagina o seguinte, uma loja de calçados do Ribeirão Shopping. O que ele tem ali de informações? Né? Então, como é que ele coleta essas informações? Ele guarda as informações dos clientes que passam pela loja? Ele tem um banco de dados desses clientes? Ele tem um ERP ou ele tem uma planilha em Excel? Então, tudo isso a gente tem que começar a analisar junto ao pequeno empresário de como fazer o mínimo para ele estar enquadrado dentro da LGPD. Né? Agora, eu passo uma pergunta a vocês. Será que aquele computador da loja de calçados do Ribeirão Shopping, ele está fácil ou difícil de receber uma intrusão e eu copiar essa planilha de informações do lojista? O que vocês imaginam? Olha, eu imagino, Wagner, é o seguinte, a preocupação, né, das lojas ali, do vendedor, é vender. Geralmente, né, quando faz parte de uma rede grande, de uma franquia, existe um cuidado com a segurança da informação, porque tem o setor que cuida dessa parte. Então, assim, tem o quiosque ou a loja ali no shopping, né, que seja de calçado ou qualquer porte, o computador enviado para essa loja, acreditamos que já tenha sido enviado com todos os programas, né, de isso quando você fala de uma franquia, né? Uma franquia, exato. É que ela, inclusive, pode ter um ERP em nuvem, que aí blinda um pouco, né? Tudo bem que aquela máquina, se ela for invadida, alguma coisa, é um ponto de falha, porque provavelmente ele está ligado numa VPN, alguma coisa, você pode ter acesso à rede de toda a corporação, né? Mas perfeito. Agora pensando de maneira micro, né? Vamos falar assim, que é só aquela loja ali, só naquele shopping e pronto, não tem mais nenhum lugar. Eu acredito que não tem a mesma segurança do que esse outro exemplo que a gente pegou, né? Que tem uma equipe de segurança trabalhando por trás daquilo, preparou aquela máquina para enviar, então trabalha dentro de uma rede toda protegida e tal. Geralmente, né, essas lojas menores ou qualquer outro tipo de comércio menor, tem as máquinas lá do caixa, ou a máquina do caixa, né, vamos minimizar ainda mais, e geralmente tem um modem lá com acesso à internet direto, então não tem proteção alguma, né? Nós fizemos um programa de LGPD para pequenas e microempresas, né? Que, assim, o que ele tem que fazer, o mínimo, para que ele tenha uma segurança relativamente boa. Porque o importante perante a NPD é que você tenha se preocupado com a proteção de dados das pessoas físicas que você tem relacionamento. Isso é o primeiro ponto. Como que eu quero dizer? Lá nas penalidades da lei, que é no capítulo 3, você tem penalidade que vai de uma advertência até uma multa de 2% sobre a sua receita total do ano, limitada a 50 milhões de reais. Maravilha. Então, se um agente da NPD chega numa loja, numa micro e pequena empresa, e verifica que ali houve sim uma preocupação com a proteção de dados, tem um relatório de impacto, mostra como vai ser feito todo o processo, caso haja vazamento, e se houve uma denúncia e comprovado o vazamento daquela empresa, ela vai receber uma advertência, porque é óbvio, vão ver que ela fez alguma coisa. Por outro lado, se essa micro e pequena empresa não fez nada e ela teve uma denúncia de vazamento e comprova-se que realmente saiu dali os dados, ele pode ter uma penalidade, porque a NPD vai chegar, olha, você não fez nada, eu vou te dar uma multa aqui para você aprender. Então, tudo isso está dentro das normas e procedimentos que estão em andamento na consulta pública da NPD, né? Mas eu penso assim, não é uma questão de burocratizar a pequena e microempresa, é uma questão de fazer com que, de uma forma simples e objetiva, ela também esteja em compliance com a lei e com as proteções da segurança da informação. Sim, e eu acho que a NPD tem na agenda deles, né? Acho que eles fizeram uma agenda de 2 anos, se não me engano, 3, com temas, né? E um dos temas é orientar pequenas empresas, né? Porque, realmente, assim, burocrático parece burocrático porque a lei não separa, né? Que empresa ou não vai ter que ter um encarregado, ter que ter proteção com certos níveis, né?
Por exemplo, sou Zé da padaria, lá, ele anotou meu nome no caderninho, tá valendo hoje perante a lei, né? Então, assim, a gente também vai ter que aguardar um pouco o posicionamento da autoridade para ver. Por exemplo, na Europa, hoje, né, a GDPR, que a GDPR é um regulamento que os países adotam, né? Cada um adota a sua própria lei, digamos assim, pega pontos da GDPR e usa para o seu próprio contexto. Sim. E tem instituições na Europa que elas fazem o quê? Instituições até com mais de 200 funcionários tem que ter um encarregado, ela tem que ter tais parâmetros, lá eles regularam dessa forma, aqui não está tão regulado ainda, não está tão orientado. Então, põe todo mundo no mesmo balaio por enquanto, né? Então, tem que tomar cuidado. E a lei, ela é aplicável para todo tipo de empresa, né? CNPJ, você tem que proteger os dados pessoais. Igual o Wagner estava comentando. Não importa se você é um salão de beleza ou uma multinacional, né? Você tem que ter um programa ali de proteção de dados, ter o seu relatório de conformidade, que é aquilo que vai te proteger de algum vazamento, alguma exposição de dados, né? Só que, assim, é difícil a gente falar de uma receita de bolo, porque, igual o Carlos comentou, implementação de um hospital tem ali todas as etapas, todos os passos. Se eu pego aquele mesmo modelo e vou tentar aplicar em outro tipo de negócio, talvez não funcione, né? Porque é o mesmo caso de uma alfaiataria. O Wagner vai lá e pede para fazer um terno para ele. Se ele emprestar esse terno para mim, pode ficar maior ou pode ficar um pouco mais apertado. Então, com certeza vai ficar maior, né, Sai? Tomara, né? Agora você tem que ter essa preocupação, não importa o tamanho do seu negócio. Sim, se você garantir que os seus dados estão protegidos e dificilmente vai haver um vazamento daquelas informações, você garantiu já a proteção dos dados pessoais dos seus clientes, fornecedores, né? E olha só que legal, eu estou percebendo que agora, por conta da LGPD e GDPR também, empresas maiores, multinacionais até, estão sendo cobradas de fornecedores, né, do exterior aí, a conformidade. Por quê? Porque eles têm que garantir que a entrega, né, que a empresa que eles estão fornecendo o produto dele, a solução, porque é o nome deles ali que tá na frente, né, esteja em conformidade. Por quê? Porque eles estão compartilhando os dados de clientes ali na possível venda de um produto, no envio de alguma informação, em soluções de BI, tem compartilhamento de informações. Então, assim, se eu estou compartilhando meus dados com você, eu preciso que você garanta que o seu ambiente está seguro. Porque como que eu posso te enviar alguma coisa sem garantia nenhuma, entendeu? Eu já trabalhei numa empresa de TI que ela desenvolvia sistemas para processamento de nota fiscal. E tínhamos até bancos, né, que eram clientes, né? E volta e meia eu preenchia formulários de segurança da informação, e o LGPD não estava nem em vigor, isso era 2019, para saber como era o nosso nível de segurança. E não era nem para falar, vocês não têm um nível adequado, a gente não vai fechar com vocês. Não era nem isso. Era para poder saber o nosso nível e saber se algum vazamento, alguma coisa acontecesse com eles, e saber, peraí, essa empresa aqui que a gente fechou parceria para processar nossas notas tem um nível de segurança razoável, digamos assim. Então, talvez possa ter vindo daqui esse vazamento. Então, é interessante o que o Simon falou, né? As empresas também estão procurando isso, né? E adequar contrato. Uma coisa, assim, interessante é que a gente falou no início da nossa conversa que a LGPD ela vai ter peso a partir do momento em que nós reivindicamos o direito da lei, né? E nesse sentido tem até uma pergunta feita pela Patrícia Mendes, que ela faz o seguinte: o que fazer se os meus dados vazarem? Esses sites que verificam são confiáveis, né? Que eu vejo, Patrícia? No momento em que você fica sabendo que os seus dados, teve vazamento desses dados, de onde que saiu esse vazamento de dados? Porque é aí que vale a nossa reivindicação. A NPD ela vai disponibilizar um link dentro do portal dela, o local de denúncia, em que a gente vai chegar e falar, olha, meus dados foram vazados pela empresa tal. E na LGPD tem uma inversão do ônus da prova, porque geralmente em todo direito o ônus da prova é daquele que acusa. A LGPD inverteu o ônus da prova. O ônus da prova é daquele que se defende. Então, eu posso acusar uma empresa que ela provocou o vazamento de dados
porém eu não preciso provar. Ela que vai ter que provar que não vazou dados dela. Então, nesse caso em que eu vejo o meu nome numa lista de senhas vazadas que eu achei na internet, eu posso abrir uma denúncia na NPD denunciando o site que disse que eu tenho a senha vazada. Por quê? A investigação vai em cima desse site e é ele que vai ter que dar o caminho de volta de onde que ele conseguiu aquela informação até chegar no ponto de vazamento de dados. Né? Então, isso vai ser muito forte, a nossa atuação, se cada um de nós conseguirmos fazer essa denúncia e a NPD, por sua vez, andar com a denúncia, nós vamos começar a diminuir esses riscos que acontecem de vazamento de dados, que existe mesmo. Né? Então, eu vejo nesse sentido. Nós temos que realmente denunciar, fazer a denúncia no site da NPD, e ela vai atrás da informação. Nós que denunciamos não vamos ter que provar nada. O ônus da prova é daquele que foi denunciado. Tá certo? Nos termos da lei tem, né, que o controlador, né, quem tem posse do dado, né, digamos assim, a custódia do dado, ele tem que manter registros disso, né, tem que guardar, tem que se resguardar, né, e tem que saber também como foi vazado, né. A melhor dos mundos para a empresa, né, que cuida do dado de alguém, é saber que o dado foi vazado. E ela tem um tempo para fazer isso também, né, só lembrando, acho que a NPD falou que é 48 horas. Se eu tive uma informação vazada na minha empresa e eu sei disso, eu tenho 48 horas para dar um reporte e avisar o titular também, né? Assim, quando o titular dá o dado para a instituição, para a empresa tem que ter todo o cuidado, a segurança da informação, jurídico, tem que cuidar de tudo. Como você falou, o ônus fica totalmente para a empresa mesmo. Exatamente. E aí entra a figura do encarregado, né? O encarregado é uma figura instituída pela lei, em que na Europa é chamado de PO, aqui no Brasil chamaram de encarregado. É ele que faz o elo entre o titular de dados, a NPD e o controlador e o operador dos dados. E ele passa a ter a responsabilidade de orquestrar toda aquela situação de ocorrência que teve, da não conformidade e dar o andamento nos processos. A microempresa vai precisar de um encarregado de dados? Sim, ele vai precisar ter um encarregado de dados. A lei diz que o encarregado não precisa ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. Então vão começar a surgir empresas que assumam a responsabilidade junto a pequenas empresas de ser o encarregado delas. É um mercado que está aberto, né? É um mercado que tende a ter o crescimento. Uma nova profissão surgiu com o DPO, já tem vários certificações de DPO no mercado. A Exim é a maior delas, que eu conheço, que faz certificações. Então, essa figura do encarregado tambem vai ser importante dentro das empresas. Lá no hospital já tem encarregado, Carlos? Só fazer uma observação, a Exim é a mais famosa porque ela vale para a GDPR também, né? Sim. Ela vale também, você pode ser encarregado na Europa também. Então, ela abriu... Exim. Exatamente. Agora, respondendo a pergunta do... Pode falar, Sandro. Só ia acrescentar um pontinho. Olha só como uma coisa vai piorando um pouco, que eu acompanho um veículo de comunicação da área de segurança da informação, né? Então, sempre chega notícias. Aí eu recebi uma notícia que tinha o seguinte título: empresas que sofrerem vazamentos vão perder pontos com o banco. Ou seja, se a minha empresa sofre um vazamento de informações, meu score com o banco vai cair. Então, provavelmente, os limites de crédito, todo acesso, né, a facilidades de crédito vão começar a diminuir também, e com isso vai impactar na vida financeira da empresa, né? Sim, com certeza. Respondendo a tua pergunta, Wagner, você falou do encarregado, né? Eu estava terminando na outra lá. Hoje temos temos 2 encarregados no âmbito do hospital, temos um encarregado nomeado e temos outro pela fundação. O hospital tem uma fundação também que administra, né? Tem administração conjunta, né? Então já temos 2 encarregados nomeados, eles estão nomeados desde outubro, se não me engano, já. E uma curiosidade, né? Nós somos uma autarquia, né, do Estado, nós somos uma administração indireta. E no final do ano passado, o governo do Estado soltou, né, uma orientação, né, um pedido para nós mandarmos planos de conformidade, né, quem é da administração pública indireta.
e da direta também, né? E uma curiosidade, por exemplo, você falou do encarregado, né? Encarregado, tem empresas que têm um encarregado como terceiro, uma pessoa fora da instituição, tem uma pessoa que é dentro da instituição. Isso. Nos casos, são pessoas dentro da própria instituição. No caso do governo do Estado, ele optou por fazer o quê? O ouvidor-geral do Estado é o encarregado do governo do Estado. Então, por exemplo, nós temos nossos encarregados têm que se reportar ao ouvidor-geral do Estado. Então, nós fizemos um plano de conformidade para entregar para eles no começo desse ano, e nós entregamos para o ouvidor. Então, assim, o encarregado está sendo um boom, na verdade, essa nova profissão, né? É um boom muito grande. Tem gente de segurança da informação, tem gente da TI, tem gente de jurídico, é multidisciplinar, até o encarregado é multidisciplinar hoje em dia, né? Exatamente. E claro, também evitar os conflitos de interesse também, né? Eles falam para evitar muitos conflitos de interesse. E realmente hoje, para você estar em conformidade com a lei, todo o CNPJ vai ter que implementar a LGPD, né? Principalmente aqueles CNPJs muito mais exposto, em que está no comércio, está na prestação de serviço, e ele vai precisar de um encarregado que responda por ele. Na verdade, quando você chegar numa micro ou pequena empresa e falar essa micro e pequena empresa, ela está de acordo com a lei. O que significa estar de acordo com a lei? Ele tem um relatório de impacto de tudo aquilo que ele fez para estar em compliance com a lei. Como é que vai acontecer, como os procedimentos internos em relação ao tratamento de dados, à coleta de dados, ao armazenamento de dados e o que acontece se tiver um vazamento de dados. E esse relatório de impacto, ele tem um encarregado responsável por ele, um DPO responsável por ele. Então, todas as empresas vão precisar ter um DPO, porque ele vai assinar o relatório de impacto junto com a empresa, né? Isso é muito importante. Então, tem que ficar muito claro. A implementação da LGPD, eu vejo assim, o Brasil nós somos aqueles da última hora, né? Então, agora que a lei entrou em vigor o ano passado, e mesmo instituições de grande porte ainda estão procurando se adequar à LGPD. E vai ser uma correria muito grande a hora que a imprensa jogar terror em cima de todo mundo. O que é jogar terror? Mostrar uma empresa que foi autuada, mostrar outra que teve uma sanção, mostrar outra que foi advertida, e aí vai começar uma correria, porque voltamos na primeira pergunta. Vai cair a ficha que a LGPD pegou. Esse é a grande sacada. E vai ter muito trabalho, tanto na parte jurídica, como na parte da segurança da informação e na análise de sistemas para o mapeamento de dados. Então, quem quiser fazer o negócio tranquilo, faça agora, né? E isso, veja bem, a questão do encarregado dentro da empresa, ele pode ser um terceiro, ele pode ser uma pessoa da própria empresa, como é o caso aí do hospital, como ele pode ser uma pessoa jurídica, né? O encarregado de dados também pode ser um CNPJ. Como hoje eu já vi lugares fazerem como área, viu? Tem empresas que estão criando área de proteção de dados. Então, como existe a área de compliance nas empresas, né? Você pega empresas de grande porte, ele tem a área de compliance, né? Então, tudo isso vai provocar essa reestruturação dentro das companhias. Nós temos aqui uma pergunta interessante que nós podemos passar por ela rapidamente, em que a pessoa diz assim, diversos sites de e-commerce estão trabalhando com dados de compras de seus clientes enviando para terceiros, associados a este site para propaganda não desejada. O fato de você ter concordado com o termo de compromisso do site ao fazer a sua compra os libera para proceder desta forma? Gente, a hora que você assinou o termo de compromisso, deu consentimento, você tem que ler aquilo que ele vai fazer com seus dados. A lei exige que a empresa informe o que ela vai fazer com os seus dados e por quanto tempo ela vai ficar com os seus dados armazenados. E de forma clara, né? De forma clara. Caso você, depois que deu o consentimento, se arrepende, é um dos direitos do titular de dados revogar o consentimento.
Então você liga na empresa ou entra em contato via chat e fala: não quero mais os seus dados aí, quero que você apague todas as transações que teve com as minhas informações. E você registra isso, guarda essa informação, a partir daí ninguém pode te enviar mais nenhum e-mail, né? Mas se no momento que você fez o seu cadastro, sem querer não, consciente, você clicou lá no opt-in e deu ok no consentimento, e lá estava escrito que ele podia compartilhar dados, não tenho o que reclamar agora. Eu só tenho o direito de revogar esse consentimento. Ok? Gente... Assim como você faz o opt-in, desculpa, Coimbra, não, vai lá. Aqui. Você tem o total direito do opt-out. Você não quer mais, você pode ir lá e sair. Inclusive, tem empresas, por exemplo, você vai lá, procura no buscador famosão lá, como cuidar do meu jardim. Aí você baixa aqui o e-book de como cuidar do seu jardim. Beleza, aí você vai clicar lá para baixar o e-book, preenche aqui, por favor, seu nome, seu telefone, seu e-mail. Aí lá embaixo tem assim, aceito receber informações, né, sobre produtos e tal da empresa. Beleza, quando eu cliquei ali, eu estou aceitando essa empresa me enviar propaganda ou informação dos produtos que eles comercializam, né? Eu consenti, eu aceitei. Só que qualquer momento que eu não quiser mais, no próprio e-mail que você recebe, se você olhar lá no rodapé, lá embaixo, tem a opção, descadastre-se, né? Quero sair dessa lista. Você pode cancelar. Então você tem total liberdade para. Eu percebi que alguns, né, que eu entrei já, tem ali o botãozinho lá vou pegar esse exemplo de download do e-book. No botãozinho lá, download embaixo, se você não marca o checkzinho ali que você aceita receber informações, tal, ele não libera o botão para download. Então, eu não sei se isso é uma prática legal, né? Ou seja, você pode só efetuar o download do e-book, mas sem querer entrar dentro de uma lista para receber informações da empresa, né? Tá condicionado, né, Simon? Você só vai receber o e-book se você me der os seus dados. Se você não der, você não recebe o e-book. Aí são direitos equivalentes. Então, eu faço desde que, né? Não sou obrigado a te dar o e-book, desde que você não forneça os seus dados, né? Pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui, eu e Renatinho, a gente estava aqui no background. O papo está muito rico, mas o nosso horário está apertando. Eu gostaria de saber se a gente tem tempo de fazer uma última perguntinha. Fica à disposição. Manda bala. O Yuri está perguntando o seguinte: como que fica a minha estrutura na nuvem? Eu tenho um servidor na Amazon que é fora do Brasil. O que vale, né? LGPD, GDPR, enfim, anyway. Como é que fica a segurança da informação nesse caso, gente? Pode ir, Simon. Pode falar? Então tá. Pode. Eu acredito assim, a empresa está aqui no Brasil, ok? Os dados estão em um servidor que está fora do Brasil, em um data center que está fora do Brasil. Então, assim, o responsável pelas informações é você, a empresa que está aqui dentro do Brasil, entendeu? Inclusive, qualquer serviço de nuvem pública, o que é nuvem pública? É um serviço que você contrata como Amazon, Microsoft, Google Cloud, IBM Cloud, enfim, Alibaba Cloud, todas essas que existem. Eles têm um termo que você aceita, se você lê, né, igual a gente estava comentando no passado ali, se você lê os termos lá, existe a responsabilidade, existe a responsabilidade compartilhada. O que significa isso? A Amazon fala assim, ou a Microsoft, ou a Google, fala assim, olha, eu me responsabilizo pela estrutura, né, pela infraestrutura. Os servidores são meus, a gestão, né, o cuidado e tudo que garantir disponibilidade é minha. O que você joga lá dentro é seu. Então, as informações é de responsabilidade do usuário, né, de quem está usufruindo da infraestrutura, da plataforma em nuvem ali. Agora, os dados em si, eles não têm nem acesso. Eles não sabem o que você está jogando lá dentro. Então, se você está usando os servidores deles para o bem ou para o mal, aí é problema seu, entendeu? Só que, lógico, se for aberto um processo,
alguma coisa que peça, né, a quebra de sigilo, eles acabam fornecendo, porque aí já é um pedido jurídico, é algo que está acima deles, né? Mas assim, o que você joga lá dentro é responsabilidade sua. Então, se a empresa está aqui no Brasil, mas está utilizando um data center lá na Virgínia, um data center na Europa, enfim, qualquer lugar que seja fora do país, as informações que estão sendo armazenadas, que estão sendo jogadas lá dentro, é responsabilidade de quem está enviando essas informações, tá? Na verdade, é de quem está coletando essas informações Isso, e tratando as coletando. informações, né? Exato. Trazer o controlador, né? E a Amazon seria o operador, né? O operador, E o controlador, o mais importante... o controlador perante a lei tem que falar que está lá na Amazon e tem que explicar para o titular que está lá na Amazon, sei lá, na West Virginia, na Califórnia, tem que explicar que está lá no servidor, né? Tem que explicar tintim por tintim. Mas ele está subordinado à LGPD porque ele foi coletado no Brasil. E uma outra coisa interessante, pode ser que um italiano esteja passeando no Brasil e ele forneceu os dados dele aqui no Brasil. Esse italiano, ele está protegido pela LGPD também. Não é porque ele é um estrangeiro que ele não está protegido pela lei. Então, são os dados coletados no Brasil, independente do local que ele está armazenado, né? E empresas que é da Europa, a empresa é da Europa e coleta dados de brasileiros aqui no Brasil, eu estou aqui no Brasil, no meu IP do Brasil, informando dados para a Europa, ela está sujeita a GDPR e sujeita a LGPD. E vice-versa também. Então, a lei ela está abrangendo todas as competências, porque senão seria uma válvula de escape, né? Eu coloco os meus dados num servidor fora do Brasil e falo, não preciso estar na LGPD porque eu estou armazenando fora do Brasil e não pratico a proteção dos dados pessoais para o brasileiro aqui. Okay? Seria as ilhas Caimã da proteção de dados. Isso, né? isso. Exatamente, exatamente. A menos que você tenha uma filial lá fora que atua, né, em outro país e no exterior, que vai responder às leis de lá, né? Aí tudo bem, mas se a empresa existe só no Brasil e os meus dados estão em data center fora, a responsabilidade, quer dizer, a lei aplicável é a lei que vale aqui, né? Todas as leis, inclusive, não só a LGPD. Perfeito, maravilha. Bom, gente, eu queria agradecer a participação de todos vocês aqui hoje. É um prazer imenso ter o Wagner aqui com a gente, o Carlos, o Simon, são amigos aqui de sempre. Eu gostaria de pedir para que vocês aí, eu mandei aí a pesquisa de satisfação, para que vocês respondam a pesquisa de satisfação, para a gente poder melhorar, né, cada vez mais. A gente está aí com algumas outras mesas redondas, alguns outros temas, outras temáticas que a gente quer trazer para vocês. E, gente, eu queria agradecer de coração por vocês terem aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Maravilha, eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade e foi muito legal participar com todos vocês. Para mim também foi enriquecedor, porque a gente acaba trocando informação, né? Aqui é um aprende e a vida é assim mesmo. A cada dia e minuto que você vive, você aprende mais. Muito obrigado, boa noite a todos. Mais alguém? Eu também quero agradecer as pessoas que estão presentes aí, mandando as suas perguntas, interagindo. Isso é muito legal, é interessante, porque mostra, né, que vocês estão realmente testando a gente e também esclarecendo as suas dúvidas, porque às vezes você tem uma dúvida, mas não é só você que tem. Outras pessoas também talvez gostariam de perguntar aquilo e às vezes nem perguntam, né? Mas também é um prazer compartilhar essa mesa redonda. Esse formato é muito legal, onde a gente, como se estivesse frente a frente mesmo, né? Conversando aqui. E um prazer estar com essas pessoas aqui, igual o Coimbra, o Renato, o Carlos e o Wagner, trocando conhecimento, aprendendo, porque a vida é um aprendizado, igual o Wagner falou. A gente não está só ensinando, a gente está em constante aprendizado também. E mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês pelo convite, pela participação do Agile. E eu queria agradecer e fiquei muito feliz com o convite. Eu também achei muito enriquecedora essa conversa nossa. E deixo também o canal aberto, né? Tem o nosso LinkedIn lá, meu, né, particularmente. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser trocar alguma figurinha, a gente está disponível lá. Conforme a gente tiver um tempinho, a gente bate um papo lá. Podem ficar à vontade, tá? A gente
troca figurinha lá, participo de alguns grupos de proteção de dados, às vezes posso até conversar, passar uma dica, alguma coisa para a galera, aí eu compartilho bastante coisa lá também. Então, podem ficar à vontade. E muito obrigado de novo. Obrigado, Rodrigo, Renato, todo mundo aí, pelo convite. E fico aí à disposição de todo mundo aí para futuras conversas. Às vezes, quiser mais assuntos de LGBT, estamos aí. Excelente, pessoal. Muito obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando e principalmente ao Simon, o Carlos e o Wagner que estão aqui colaborando com a gente com esse trabalho. Tá? Gostaria só de informar a vocês que as perguntas que foram enviadas no ato da inscrição para essa mesa redonda, elas também já foram ou serão muito em breve enviadas também, respondidas por e-mail. Tá? Então, aí vocês vão ter essas informações e reforço mais uma vez para que vocês possam acompanhar conosco através das redes sociais, né? Tem o nosso Instagram, tem a nossa página no LinkedIn e principalmente nosso grupo no Telegram, onde nós possamos trocar muitas informações, muitas ideias e vocês terão em primeira mão todos os próximos eventos que serão realizados pelo Agile Practice Center. Muito obrigado, pessoal. Obrigado também ao Coimbra, que acabei me comentando. E estamos juntos aí nos próximos eventos. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.